Estudo sobre o Evangelho de João, parte 80, dia 3/4/2024. João, capítulo 16, do versículo 8 ao versículo 15. E, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas, quando vier, aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou há de anunciar. João 16, 8 a 15. Quando o nosso Senhor, nesta passagem, fala da vinda do Espírito Santo, devemos tomar cuidado para não entendermos mal o seu significado. Por um lado, devemos lembrar que o Espírito Santo estava em todos os crentes nos dias do Antigo Testamento, desde o início. Nenhum homem jamais foi salvo do poder do pecado e feito santo, exceto pela renovação do Espírito Santo. Abraão, Isaque, Samuel, Davi e os profetas foram feitos o que eram pela operação do Espírito Santo. Por outro lado, nunca devemos esquecer que depois da ascensão de Cristo, o Espírito Santo foi derramado sobre os homens com muito maior energia como indivíduos e com uma influência muito mais ampla sobre as nações do mundo em geral do que jamais derramou antes. E esse aumento de energia e influência que nosso Senhor tem em vistas nos versículos diante de nós, ele quis dizer que depois de sua própria ascensão, o Espírito Santo descerá ao mundo com um poder tão vastamente aumentado que pareceria como se ele tivesse vindo pela primeira vez e nunca tivesse estado no mundo antes. A dificuldade de explicar corretamente as palavras maravilhosas de nosso Senhor neste lugar é inegavelmente muito grande. Pode-se duvidar se o pleno significado de suas palavras foi inteiramente compreendido pelo homem, se não há algo no fundo que não tenha sido completamente revelado. A explicação comum e superficial de que nosso Senhor quis dizer apenas que a obra do Espírito ao salvar os crentes individuais é convencê-los de seus próprios pecados, da justiça de Cristo e da certeza do juízo final. Dificilmente satisfará mentes pensantes. É uma maneira curta e superficial de superar as dificuldades das Escrituras. Ele contém doutrina excelente e sã, sem dúvida, mas não atende ao pleno significado das palavras de nosso Senhor. É a verdade, mas não a verdade do texto. Não são indivíduos aqui e ali que ele diz que o Espírito deve convencer, mas o mundo. Vejamos se não encontramos uma interpretação mais completa e satisfatória. Por um lado, nosso Senhor provavelmente quis nos mostrar o que o Espírito Santo faria com o mundo dos judeus incrédulos. Ele os convenceria do pecado, da justiça e do juízo. Ele convenceria os judeus do pecado. Ele os obrigaria a sentir e reconhecer em suas próprias mentes que, ao rejeitar Jesus de Nazaré, havia cometido um grande pecado e eram culpados de graça e incredulidade. Ele convenceria os judeus da justiça. Ele insistiria em suas consciências de que Jesus de Nazaré não era um impostor e enganador, como eles haviam dito, mas uma pessoa santa, justa e irrepreensível, a quem Deus havia reconhecido ao receber no céu. Ele convenceria os judeus do julgamento. Ele os obrigaria a ver que Jesus de Nazaré havia vencido e julgado o diabo e todo o seu exército, e foi exaltado como príncipe salvador à destra de Deus. Que o Espírito Santo realmente convenceu a nação judaica depois do dia de Pentecostes
é claramente demonstrado pelos Atos dos Apóstolos. Foi ele quem deu aos humildes pescadores da Galileia tal graça e poder em testificar de Cristo que seus adversários foram silenciados. Foi seu poder reprovador e convincente que os capacitou a encher Jerusalém com sua doutrina. Não poucos da nação, sabemos, foram convencidos de forma salvadora, como Paulo, e um grande grupo de sacerdotes tornou-se obedientes à fé. Miríades mais, temos todas as razões para acreditar, estavam mentalmente convencidas. Se não tivessem coragem de sair e tomar a cruz, todo o tom do povo judeu no final dos Atos dos Apóstolos é diferente do que é no início. Uma vasta influência reprovadora e convincente, mesmo quando não salvadora, parece ter passado por suas mentes. Certamente isso era em parte o que nosso Senhor tinha em vista nesses versículos quando disse: o Espírito Santo repreenderá e convencerá. Por outro lado, nosso Senhor provavelmente pretendia predizer o que o Espírito Santo faria por toda a humanidade, tanto judeus quanto gentios. Ele reprovaria em todas as partes da terra as ideias atuais dos homens sobre pecado, justiça, julgamento e convenceria as pessoas de algumas ideias muito mais elevadas sobre esses pontos do que elas haviam reconhecido antes. Ele faria os homens verem mais claramente a natureza do pecado, a necessidade da justiça, a certeza do julgamento. Em uma palavra, ele seria insensivelmente um advogado e um advogado convincente de Deus em todo o mundo, e levantaria um padrão de moralidade, pureza e conhecimento, dos quais os homens anteriormente não tinham nenhuma concepção. Que o Espírito Santo realmente fez isso em todas as partes da terra, depois do dia de Pentecostes, é uma simples questão de fato. Os judeus iletrados e humildes, a quem ele enviou e fortaleceu para pregar o Evangelho após a ascensão de nosso Senhor, viraram o mundo de cabeça para baixo e, em 2 ou 3 séculos, alteraram os hábitos, gostos e práticas de todo o mundo civilizado. O poder do diabo recebeu um cheque decisivo. Mesmo os infiéis não ousaram negar que as doutrinas do cristianismo tiveram um enorme efeito nos modos, nas vidas e nas opiniões dos homens, quando foram pregadas pela primeira vez, e que não havia graças especiais ou eloquência nos pregadores que pudessem explicar isso. Na verdade, o mundo foi reprovado e convencido, apesar de si mesmo, e mesmo aqueles que não se tornaram crentes, tornaram-se homens e mulheres melhores. Certamente isso também era em parte que nosso Senhor tinha em vista quando disse aos seus discípulos: quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do julgamento. Deixemos toda a passagem, profunda e difícil como é, com uma lembrança agradecida de uma promessa confortável que ela contém. O Espírito da Verdade, diz nosso Senhor a seus seguidores, fracos e semi-informados, os guiará em toda a verdade. Essa promessa foi feita para o nosso bem, sem dúvida, bem como para o deles. Tudo o que precisamos saber para a nossa paz e santificações atuais, o Espírito Santo está pronto para nos ensinar. Toda a verdade na ciência, natureza e filosofia, é claro, não está incluída nesta promessa, mas em toda espiritual verdade que é realmente proveitosa e que nossas mentes podem compreender e suportar. O Espírito Santo está pronto e disposto a nos guiar. Então, nunca nos esqueçamos, ao ler a Bíblia, de orar pelo ensino do Espírito Santo. Não devemos nos perguntar se achamos a Bíblia um livro obscuro e difícil. Se não buscamos regularmente a luz daquele por quem ela foi inspirada pela primeira vez, nisto, como em muitas outras coisas, não temos por que não pedirmos. Amém. Tem continuação. Senhor,
Muito obrigado, Pai, pela tua santa e divina palavra. Eu te agradeço hoje e sempre eternamente. Amém.